Sonda-me, Senhor, e me conhece. Diga: quebranta, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, peça pra ele aí, peça pra ele. Senhor, diga: usa-me, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, Senhor. Minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. diga aí: sonda-me, sonda-me, Senhor, e me conhece. quebranta o nosso coração, Jesus. Quebranta O meu coração. Transforma-me, transforma-me conforme a tua palavra. e enche, Até quem se ache só a ti, Senhor. Então, nós estamos aqui, Jesus pode nos usar, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, Como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira em qualquer hora e em qualquer lugar, Senhor. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Quebranta-me, nós estamos aqui para te adorar, Senhor. transforma-me, Enche a tua casa, Senhor, com a tua presença, Jesus. É somente a tua presença, Senhor, que nos satisfaz, Deus. usa-me, Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, transforma-me e enche, Senhor. E usa-me, sonda-me, sonda-me, sonda-me.
Aplauda aí em nome do Senhor Jesus. Amém? Ô glória. Aleluia. Graças a Deus. Quero agradecer o nosso irmão e amigo, irmão Cristiano, que ele me incumbiu de estar ministrando a palavra de Deus nesta noite, mais uma noite. E hoje ele não pôde estar aqui, mas ele nos incumbiu com essa grande responsabilidade de falar sobre missões. E quando ele falou comigo, eu estava até mesmo preocupado, orando lá em casa, e estava estudando 2 textos da palavra do Senhor. Eu estava estudando sobre a serva de Naamã, mas estava estudando sobre um outro assunto. Assim, meu Deus, e agora? O que o Senhor quer? E hoje na escola bíblica dominical foi uma bênção. Deus usou a vida do pastor Rivelino, e ele ministrando a palavra de Deus, e eu querendo receber a resposta do Senhor. Irmão, Deus fala na escola bíblica dominical, irmão. Aleluias. E Deus usou a vida dele para confirmar a mensagem que eu já tinha lá em casa. E eu quero falar hoje sobre o abandono na cruz. O abandono na cruz, ele já lembra do que ele falou aqui. Aleluias. Evangelho de Marcos, no seu capítulo 14, no seu versículo 50. O culto hoje é um culto mais rápido, então nós vamos tentar ser mais sucinto, mas desde que nós venhamos compreender a palavra do Senhor. Amém? Graças a Deus. Evangelho de Marcos, no seu capítulo 14 e no seu versículo 50. Diz assim, somente essa parte do versículo, embora o 51 também é interessante, mas eu quero frisar somente esse versículo 50. Então, deixando-o, todos fugiram. Amém? Então, deixando-o, todos fugiram. Graças a Deus. Irmãos, esse texto aqui é um texto onde a gente vê quando Jesus ele estava para ser pego, e de repente todos assustados, os discípulos de Jesus, todos eles saíram correndo de medo. E não somente os discípulos de Jesus, nós vamos ver depois, mais para frente, que várias outras pessoas que acompanhavam Jesus, que diziam que Jesus é o Senhor, que gritavam Hosana, Hosana, é que vem em o nome do Senhor. Esse mesmo povo agora, devido à influência do sumo sacerdote, devido à influência dos fariseus, contaminou a mente dessas pessoas, e essas pessoas que diziam que Jesus era o Cristo, que dizia Hosana é que vem em nome do Senhor, o sumo sacerdote, ou falso sumo sacerdote, pseudo sumo sacerdote, agora influenciando eles, dizendo que Jesus era um impostor. E essas mesmas pessoas agora também abandonou a Jesus e largou a Jesus. Mas nós precisamos entender o objetivo e por que Jesus ele precisou passar aquilo que ele passou. Na verdade, a gente tem que entender o porquê que Jesus ele veio aqui na terra. Quando alguém te perguntar por que Jesus veio a essa terra, alguém que não é cristão, nós temos que entender e temos que saber apresentar para esta pessoa o motivo pelo qual Jesus veio a essa terra. Muitas das vezes você vai falar com alguém, Jesus ele veio para me salvar. Eles vão te perguntar, salvar de quê? Às vezes você vai perguntar, alguém vai perguntar para você, Jesus, por que Jesus morreu em uma cruz do Calvário? E você vai responder que Jesus morreu para te resgatar, e ele vai ficar perdido. Então nós devemos entender. É claro que hoje aqui não dá para explicar esse motivo. Eu creio que se você vier à escola bíblica dominical, que já começou hoje, você vai aprender muita coisa relacionada à salvação. Mas quando nós falamos de objetivo e quando nós falamos de metas, são totalmente diferentes. Quem cursou aí a área da engenharia, quem cursou aí a área da administração ou de contabilidade, gestão de projeto, vai entender que objetivos e metas são totalmente diferentes. Objetivo é aonde você quer alcançar, é o ponto-chave, aonde você quer chegar. Metas, elas podem ser divididas, pequenas metas, metas de 1 ano, metas de 5 anos. E quando você traça
todas as metas, aí você consegue o seu tão sonhado objetivo. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele veio com um objetivo. Deus, quando enviou o seu Filho chamado Jesus Cristo, ele não veio aqui à toa, ele veio com um objetivo. E eu já falo para você qual é esse objetivo. O objetivo de Jesus é restaurar a comunhão do homem com Deus, porque o homem tinha perdido a comunhão lá no jardim do Éden através do pecado. A Bíblia nos fala que o pecado faz separação entre o homem e Deus, e no momento que Adão ele veio pecar, então ele se separou de Deus. Agora Deus, o Pai, ele faz um projeto. Ele já tinha na verdade o projeto por causa da sua onisciência. Na onisciência dele, ele sabia que o homem ia pecar sim, e agora ele já tem um projeto. A Bíblia fala que Jesus já existia desde a fundação do mundo, e agora Deus ele tem um projeto de enviar Jesus Cristo. Para quê? Para resgatar novamente essa comunhão que o homem perdeu lá em Adão, o primeiro homem. Quando eu falo com você que Jesus ele veio com o objetivo de morrer na cruz, não é. Jesus ele veio com o objetivo de restaurar o homem, a comunhão do homem. Agora, morrer na cruz era necessário. Morrer na cruz fazia parte da última meta de Jesus. Jesus ele tinha várias metas, mas morrer na cruz era a conclusão dessa meta, era a finalização dessa meta. A primeira meta de Jesus era trazer o ensinamento para o ser humano. Eu sei que nós aprendemos até mesmo na escola dominical hoje que Jesus ele curava, Jesus ele libertava, mas não adiantava Jesus curar o homem e o homem ser condenado no inferno. Jesus ele curava o físico, mas o principal que Jesus queria era restaurar a comunhão do homem com Deus. É por isso que Jesus ele trouxe vários ensinamentos. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você já imaginou um caminho que vai te levar em algum lugar que você não tem que passar por ele, você não tem que andar nesse caminho? Então, para você ter comunhão com o Pai, para você ter comunhão com Deus, você precisa traçar um caminho. E que caminho é este? O caminho que Jesus traçou. É o mesmo caminho que Jesus passou. É esse caminho que você tem que passar. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. Se Jesus falava com amor, você deve falar com amor. Se Jesus tinha atitude de amor, você deve ter atitude de amor. Se Jesus era missionário, você deve ser missionário. Se Jesus se entregou por alguém, você também deve amar alguém, e quem sabe até se entregar por alguém. Esse é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é praticar aquilo que Jesus praticou. Essa é a primeira meta de Jesus. Jesus ele era o maior exemplo. Jesus era o varão perfeito. Jesus, ele era Deus. Embora sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus, mas ele preferiu ser como homem. Por quê? Porque ali você vai olhar para ele e falar: não, ele está andando ali não como Deus, mas ele está andando como homem. Ele, todas as paixões humanas, ele foi tentado sim, para que eu possa olhar para ele e falar: ele foi tentado, mas ele não caiu. Eu também posso ser tentado e também posso não cair. Jesus era criticado, mas ele não criticava. Jesus era ofendido, mas ele não ofendia. Quem sabe nós queremos ser igual a Jesus, mas primeira ofensa que nós temos, logo nós já vamos ofendendo a pessoa também. Será que nós estamos caminhando e traçando o mesmo caminho que Jesus traçou? Esse era o primeiro objetivo, a primeira meta de Jesus, para alcançar o objetivo da restauração. Te ensinar, me ensinar a ser igual a ele. Todos no céu, quando for arrebatados, todos vão parecer com Jesus.
Porque para entrar no céu nós temos que parecer com Jesus. Não tem como eu entrar no céu e não parecer com Jesus. Ele é o primeiro que ressuscitou. Nós vamos ser o segundo que vamos ressuscitar. Tem que ser igual a ele. E depois que Jesus ele vem ensinando, depois que ele veio curando, aí sim, ele se entrega na cruz do Calvário. Jesus não foi pego de surpresa, não. Jesus não foi pego lá no monte, pegaram Jesus, não, ele já sabia de todas as coisas. É portanto que lá no monte ele fala o seguinte: olha, já está chegando o momento que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos malfeitores. Ele sabia tudo, ele sabia o momento, ele sabia a hora, ele sabia o segundo, ele sabia o momento que as pessoas iam chegar até ele. Ele não foi pego de surpresa, ele se entregou na cruz do Calvário, porque ele fazia parte de uma outra meta, a conclusão dele derramar o teu sangue por nós. Depois que Jesus ele nos ensinou, ele se entregou. Mas por que Jesus se entregou? Porque a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu pequei, não existe ninguém santo, todo homem pecou, só existe um que não pecou, Jesus Cristo de Nazaré, somente ele que não pecou. Agora todos pecaram, então todos devem ser mortos, todos devem padecer na cruz do Calvário, todos devem estar lá na cruz do Calvário. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que não deixou nenhuma humanidade que pecou morrer na cruz do Calvário. Agora Jesus Cristo, além de te ensinar a andar como ele, Jesus agora se entrega na cruz do Calvário. O seu sangue é aspergido e agora toda a humanidade que crê nele é salva. Mas precisamos entender, aqui foi um resumo, mas precisamos entender a passagem de Jesus sobre a terra. Resumindo, irmãos, existe 3 fases de Jesus na terra. Se você estudar a Bíblia, tanto nos evangelhos sinóticos como o evangélico não é sinônimo, mas todos eles falam a mesma coisa, as 3 fases de Jesus. Mostra as 3 fases de Jesus. E qual é essas 3 fases de Jesus? A primeira fase de Jesus é o nascimento dele. O nascimento do Messias já era esperado. Todos esperavam o nascimento do Messias. Embora alguns não acreditavam que poderiam ser naquela época, como hoje as pessoas também acreditam que o arrebatamento talvez não seja nessa época. Naquela época também muitos não acreditavam que o Messias iria vir naquela época. Mas alguns estudiosos da Torá naquela época e das profecias bíblicas, dos livros proféticos, já entendia que os profetas tinham falado e calculando seria naquela época. E muitos ali já esperavam. Um deles era João Batista. João Batista esperava Jesus, o Messias, naquele momento. E é por isso que João Batista, ele pregava o arrependimento, mas ele já profetizava, ele já falava que o Messias iria vir naquele exato momento. Ele diz o seguinte: olha, eu vos batizo com água, mas vai vir um após mim, que esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eles vos batizará. Eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele, mas ele vai vir, ele está vindo. E os discípulos que seguiam Jesus alimentavam daquela palavra. Alguns que estudiosos já entendiam aquilo, até que Jesus, ele apareceu, ele nasceu. Jesus, ele nasceu. E quando Jesus nasceu, foi uma grande festa. Embora muitos ficaram preocupados, porque diziam que está nascendo um rei. E agora Herodes preocupado, vai ser um rei, mas espera aí, nós temos que matar ele então. É um rei que está querendo assumir o meu trono. Mas todos ali já diziam, sim, é um rei que nasceu. Mesmo porque muitos ali entendiam que Jesus viria para estabelecer o reino sobre Jerusalém. Não um reino espiritual, mas ele ia tirar Roma e entrar no lugar de Roma. Ele ia ser o rei que ia estabelecer o reino que Jerusalém tinha perdido. Mas ele já esperava e Jesus nasceu. E a Bíblia fala que quando Jesus nasceu, 3 reis magos apresentaram louvor e adoração para Jesus através de presentes. A Bíblia também fala que o anjo apareceu agora para os pastores e falou: na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E agora ele anuncia o nascimento de Jesus. Eu acho interessante, depois que os pastores veem o nascimento de Jesus,
A Bíblia conta lá em o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no seu versículo 13 e 14, eu acho interessante que, e no mesmo instante, apareceu com o anjo. Então não foi somente o anjo que adorou o Senhor. Naquele momento diz, apareceu com o anjo uma multidão, olha para você ver, meu irmão, uma multidão dos exércitos no plural, celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade com os homens. Não foi somente os pastores que adoraram, não foi somente os 3 reis magos que adoraram, não. Aqui é como se o céu tivesse parado, é como se o céu tivesse aberto, é como se a multidão do céu, um exército agora celestial, o céu se abre e os anjos agora começam a olhar para a terra, todo o céu agora parado. Imagine, conjecturando, todo o céu parado, e de repente vem aquele coral dizendo glória, dizendo glória, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade com os homens. Os anjos adoraram, os homens adoraram, todos adoraram. Mais de 2000 anos passaram, eu continuo adorando. Quem mais continua adorando? Eu estou adorando, você está adorando. Então diga glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade com os homens. Quantos podem adorar o Senhor? É gostoso adorar a Deus. É gostoso adorar o Senhor. E quando a gente adora Ele, a gente sente a presença dEle. Quando a gente dá glória a Ele, é como se Ele agradasse, Ele mandasse glória para a terra. Quando a gente fala glória ao Senhor, Ele se alegra e Ele vem com os dons espirituais, distribui entre os homens. Quando a gente fala glória a Deus, adorado só é o nome do Senhor. Satanás que está lá, às vezes tentando entrar dentro da tua casa, tentando fazer arruaça, destruir a tua família, mas no momento que você adora ao Senhor, raios brilhantes saem da mão do Senhor, como está lá em Abacuque, e Ele vem e Ele manda Satanás embora, e a vitória é tua pelo nome de Jesus quando você adora a Ele. Então num culto igual agora nós devemos adorar ao nome de Jesus. Essa foi a primeira fase. Jesus nasceu, e agora Jesus nasce, Jesus cresce. Com 12 anos ele já estava ensinando para os doutores. Imagina ali todos, naquela época com 12 anos, já era automaticamente todas as crianças tinham um estudos muito profundo, era como se fosse já parte de uma formação deles. E agora tinha uns questionamentos, um levantava, respondia, o outro levantava, citava todos os estudos da Torá, profético, e de repente uns falavam o Pentateuco, todas as leis, era assim que acontecia. Mas Jesus, dentre todas aquelas crianças de 12 anos, ele destacava, porque ele tinha o Espírito Santo na vida dele. Ele destacava de uma tal forma que agora as crianças iam embora para casa, as crianças vai jantar, vai almoçar, vai para sua casa, e agora mas Jesus ficava, porque todos ali queriam entender por que Jesus, dentre todas as crianças, tinha uma sabedoria fora de sério, sabedoria que as outras crianças que estavam estudando não conseguia, mas ele conseguia. Agora todos paravam e admiravam Jesus com 12 anos. Jesus cresceu, e quando chegou uma certa idade da vida de Jesus, ele começa o seu ministério. E agora nós entramos na segunda fase de Jesus. A Bíblia fala que Jesus ele foi com a Maria em uma festa de casamento em Caná da Galileia. E quando ele chega nesta festa, ele não queria se mostrar muito, porque ele sabia que o ministério dele estava começando ali, a segunda fase do ministério dele. A primeira fase ele ficou tranquilo no canto dele, não se mostrou, aprendeu, ensinou. Mas agora nessa segunda fase ele sabia que ali ia ser o auge do ministério dele. Como ele sabia que seria o auge do ministério dele, ele não queria se mostrar demais. Ele queria deixar o tempo de Deus, do Pai, se cumprir sobre ele na terra. Ele conhecia os tempos,
os cromos humanos. Embora ele habitava tanto no cromo como no kairos, quando ele estava pensando como homem, 100% homem, ele agia no cromos humanos. Mas quando o Espírito de Deus estava dentro dele, possuindo nele, ele já entrava no kairos. É por isso que ele ia lá na frente, entendia o futuro e voltava para o presente, porque ele navegava no tempo de Deus. Olha que profundidade. Ele navegava no tempo de Deus. E agora, se você imagina, ele estava quietinho no canto dele, mas o vinho acabou. E agora a Maria vai incomodar ele, dizendo: o vinho acabou. Aí ele diz para Maria: olha, ainda não é chegado o meu tempo, porque eu conheço os tempos, e ainda não é chegado o meu tempo. Embora Deus, ele não rejeita oração. Se você chegar a Deus, a Bíblia fala que a oração pode muito em seus efeitos. Às vezes pode estar para acontecer uma coisa na cidade, Deus muda o projeto da cidade por causa da tua oração. E agora a Maria intercede, a Maria pede: Senhor, está acontecendo isso. Mesmo ele falando com Maria que ainda não é chegado o tempo dele, mas ele vai lá, e ele escuta a oração, e ele muda, ele transforma, ele faz o milagre. Mas o interessante não é o milagre, porque milagre nós conhecemos que Jesus realmente faz o milagre. Mas naquele momento, a Bíblia nos conta que Jesus começou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória. Agora os seus discípulos, ou seja, a partir daí, os seus discípulos creram nele. Embora ele já estava com Filipe, ele já estava com Natanael, mas mesmo os discípulos sendo chamados com Jesus, e Natanael entendendo que ele era o Messias, mas ainda não tinha visto o milagre acontecer. Mas a partir daquele momento, ele viu algo que não acontecia no meio de um homem. Não acontecia milagre. Existia muito mestre naquela época, existia muito falso profeta naquela época, existia muitos homens que falavam que ele era até o Messias, mas eram mentirosos, era falso profeta. É por isso que Jesus falou que antes de mim veio ladrão e salteadores. Ele era o único que era o verdadeiro, mas agora apareceu ele que fez o milagre. Agora todo mundo começou a indagar: mas como é que pode? A água era água, mas como é que pode transformar em vinho? E o melhor vinho, isso pode vir de Deus, só pode vir do céu. Este sim é o Messias. E agora os discípulos começaram a crer nele. E você sabe, meu irmão, que toda festa tem um fofoqueiro. Todos. Eu fui lá na festa, no casamento, não comi nenhuma coxinha. Eu fui lá no casamento lá e não me serviram direito, nem água eu tomei. E sai espalhando, né? Sai espalhando. Na hora do almoço das irmãs, está começando, comendo ali, começa a falar: casamento, você viu como é que estava o enfeite? Você viu? Não gostei muito do enfeite. Aquela cor era muito ruim, com uma cor azul, sendo que tinha que ser rosa. E ali começa a espalhar. De repente o casório chega, é igual o Wesley quando chegou aqui. Ele chegou rindo, irmão. Nossa, ele riu tanto. A felicidade bateu na porta, né? E ele está muito feliz. Mas quem estava no casamento, com certeza foi um ótimo casamento. Deve estar espalhando aí: o casamento do Wesley foi uma bênção. Porque fala, não tem como, fala, irmão, não tem como eu guardar segredo de casamento. Com certeza fala: eu não vou segurar não, vou publicar no Facebook. Pai, publica e vai, espalha. Porque é natural de um ser humano espalhar. É natural espalhar. Imagina o que aconteceu nesse casamento agora. As pessoas espalhando. Não, você não sabe o que aconteceu naquele casamento. Acabou o vinho, mas de repente tinha um homem lá que fez algo que nunca aconteceu. É o milagre. Ele transformou a água em vinho. E de repente as famílias que não estavam no casamento: mas como é que pode ser? O único que poderia fazer isso é o Messias esperado, é aquele que havia de vir. Quem sabe ele? Vamos lá na casa dele, vamos procurar de quem que ele é filho. Ele é filho de Maria, ele é filho de José, o carpinteiro. Mas do carpinteiro, mas pode vir boa coisa de lá. Mas vamos lá ver. De repente ele chega lá e começa a indagar e conversar com Jesus. Imagina a sabedoria de Jesus, imagina os milagres de Jesus. Aí de repente começa a levar paralítico, de repente começa a levar pessoa cega. E a Bíblia fala que Jesus curava todos que aproximavam dele. Ele movia de íntima compaixão, ele não conseguia ver o sofrimento alheio, e ele curava e ele libertava. Mas aí, meu irmão, Jesus ficou famoso.
ficou tão famoso que a Bíblia fala que uma multidão acompanhava ele. Jesus não conseguia entrar numa casa se você não entrasse com ele, os discípulos, e trancasse, porque todo mundo queria entrar na casa. Eu fico imaginando o que Simão fariseu pensou quando convidou Jesus. Ele não gostava, ele queria pegar Jesus, imagina, quando Jesus entrar, quando os discípulos entrar, tranca a porta. Ele não trancou a porta, o que aconteceu? Uma mulher pecadora entrou lá. Porque entra, aonde Jesus está é diferente. Embora ele não gostou, mas Jesus amou, porque a mulher entrou e é com arrependimento de coração. Jesus não rejeita, Jesus ele não rejeita, Jesus ele não rejeita. Nós rejeitamos, mas Jesus ele não rejeita ninguém. Agora você imagina Jesus andando e aquela multidão andando com ele. Jesus andando e aquela multidão que não conseguia se contar. Aí imagina o coração dos mestres, existia muito mestre ali. Só que os mestres tinham algumas pessoas, e começou a olhar para Jesus, por que tem aquela multidão andando com aquele homem? Alguns largavam, seguiam Jesus também, mas outros começaram a ter inveja. Alguns resolveram seguir Jesus, mas era uma multidão. Aí o que acontece? Quem não queria ser discípulo de Jesus nessa época? Jesus estava no seu apogeu, Jesus estava no auge. Imagina agora eu sendo discípulo de Jesus, o prazer que é ser discípulo de Jesus naquele momento. Mateus, era um status. Nossa, eu sou discípulo de Jesus. Que você é discípulo daquele homem? E como é que eu faço para chegar até ele? Era assim. Você quer ver que isso é tão verdade, que a Bíblia fala do jovem rico que nem acompanhava Jesus, nem estava com Jesus, ele pensava na riqueza, ele pensava na fama, ele vivia junto ali com os reis. Mas sabe o que aconteceu com ele? Ele quis ir até Jesus, porque Jesus estava famoso. Quem sabe aí que agora o rei vai me ver? Talvez o rei não me vê. Eu só sou rico, eu tenho posse. Mas já pensou, além de eu ser rico, além de eu ter posse, eu agora estou com Jesus. Isso é tão verdade que até Judas, que cuidava da tesouraria lá do rei, largou tudo, porque Jesus era status naquele momento. Todos queriam seguir Jesus, mas não de coração aberto. A Bíblia fala isso, fala que uma multidão acompanhava Jesus, querendo ver os milagres que Jesus fazia. Uma multidão acompanhava Jesus, porque já estava uma multidão e eu queria ver o que estava acontecendo. Uma multidão acompanhava Jesus, Jesus repreendendo eles, dizendo, vocês me acompanham porque vocês querem o pão que perece. A multidão acompanhava Jesus porque queria o milagre. E quantas igrejas hoje estão cheias porque o pregador fala de milagre, fala de libertação. Quantas igrejas estão cheias porque existe profecia, existe profeta que fala nome e fala CPF, e a igreja está cheia. Deus pode me usar sim em profecia, mas isso não é o principal que eu tenho que seguir Jesus, não. Mas faça isso na sua igreja para você vai ver. Abra um ministério e convida alguém que entrega revelação e coloca para pregar toda sexta-feira na sua igreja para você ver. Não, nós vamos ter que fechar essa porta porque é tanta gente aqui para querer ver o movimento. O movimento está acontecendo. Agora pega esse mesmo pastor que fez esse movimento e traga alguém para pregar arrependimento. Chama um pastor e fala, arrependa-se dos seus pecados e converta de verdade, porque o inferno é real, o céu é real, e você está diante de uma escolha, ou você vai ser condenado, ou você vai para o céu, e essa decisão é agora. Chama um pastor para pregar e você vê se a igreja vai ficar cheia. Não vai. E quando você vai para os ensinamentos de Jesus, Jesus curava, Jesus libertava, mas o ensinamento dele também era essa: arrependa-se, arrependa-se. Se você estudar, Jesus falou mais de inferno do que de céu, porque Jesus não quer que ninguém pereça, mas todos vão ao arrependimento.
Sinto a presença de Deus aqui, meu irmão. Você sente a presença de Deus aí? Eu sinto a presença de Deus aqui. Agora Jesus, ele está com a multidão. E os discípulos estão seguindo Jesus. Porém, a Bíblia fala que ele se tornou o mestre dos mestres. A Bíblia fala que Nicodemos era mestre. Nicodemos era professor. E Nicodemos ensinava na faculdade dos fariseus. Só que Nicodemos ensinava, tinha uma sabedoria tão grande que Nicodemos agora ouve falar da sabedoria de Jesus. E ele vai até Jesus, sendo mestre para aprender de Jesus. E agora Jesus se torna mestre dos mestres. E não somente Nicodemos, a Bíblia fala de filósofos gregos que saíam de um país muito distante. E agora eles viajavam como filosofia grega para entender a sabedoria de Jesus. Era muito longe que eles viajavam, mas eles tinham que entender. Eles tinham que saber de onde que estava vindo tanta sabedoria daquele homem. E eles aproximavam de Jesus. E os discípulos de Jesus estavam quase estourando, porque eles foram escolhidos. Eu sou discípulo desse mestre aí. Eu sou o cara. Eu sou discípulo. Aí de repente tinha um lá que estava expulsando o demônio. Aí João, discípulo de Jesus, fala: Senhor, não pode acontecer isso, Senhor. Como é que pode? Ele está expulsando o demônio. Mas quem tem direito de expulsar os demônios é somente nós. Porque nós fazemos parte do clero. Nós fazemos parte do reino do Senhor. Agora tem um lá que está expulsando o demônio. Eles não entenderam o coração de Jesus, Marquinhos. Não importa se é o apóstolo. Não importa se é o pastor que está orando e repreendendo demônio. Não importa se é os presbíteros que estão fazendo isso. Não importa se é a irmã que está sentada aí, que Deus dá autoridade sobre ela. Não importa, jamais, irmão. Se você for usado por Deus para expulsar os demônios, para entrar, eu vou ficar feliz. Os pastores vão ficar felizes, porque no reino de Deus não existe inveja. Eu quero que Deus me usa, mas eu quero que Deus te usa até mais do que Deus me usa. Eu quero que Deus me usa. Eu quero que Deus imparte sobre a tua vida a unção em dobro que está na minha vida. Deus derramou sobre a minha casa, Deus derramou sobre a minha vida uma unção, mas Deus, eu quero que Deus derrama o dobro, o triplo da unção que Deus derramou na minha vida sobre a tua vida. Mas João não queria. João queria repreender alguém que não fazia parte do clero, que estava repreendendo os demônios. Por quê? Porque eles não entenderam nada. Eles acharam, meu irmão, que o negócio é ser o bambambam, é o status. E eu fico preocupado, pastor. O que está acontecendo hoje? Com essa pandemia, algumas igrejas estão pensando bem. Mas o meu estômago estava embrulhando quando eu via certas coisas. Eu via um estádio fechado e mais de 200 mil pessoas, e de repente eles iam fazer um show gospel, e de repente eles iam trazer um cantor gospel, uma banda gospel, e essa banda gospel, a mesma banda gospel que vai cantar louvando ao Senhor no estádio, é a mesma banda gospel que cantou no Rock in Rio, que cantou junto com o satanista, que abraçou o satanista e não falou de Deus lá, eu tenho certeza. E depois voltou para cá, mas lá eles queriam estátua, queriam estrela. Essa mesma banda agora está tocando numa multidão. Aí de repente eles falam: agora vamos ver o grande, aí, o pregador que Deus usa. Aí chega aquele pregador com a calça bem apertadinha, com a roupa bem apertadinha, com o cabelo, igual o pessoal fala, na régua, todo repartidinho, e vai pregar todo estrela. E ele começa a pregar, e um avivamento acontece, um falso avivamento acontece
passa ali, e as pessoas caem, as pessoas choram, mas essas mesmas pessoas continuam na mesma prática do pecado. Esse mesmo pastor que pregou bonito, se você entender a vida dele, pesquisar a vida dele, ele já trocou de esposa 2, 3, 4 vezes, mas agora ele é a estrela do momento. É porque ele trocou de esposa que ele vive no adultério, que ele vive no pecado, que ele vive na fornicação. Mas como ele é estrela e ele traz dinheiro para o ministério, ele vai para cima do altar pregar, e o pastor presidente não pode falar nada, porque está entrando milhares e milhares de reais dentro da igreja. É status, é estrela. Aí de repente as estrelas não conseguiu nem orar, porque quem é estrela não consegue orar, meu irmão. Quem é estrela, ele chega na igreja e ele quer se apresentar, mas ficar meia hora, 15 minutos de joelho não consegue. Quem é estrela, oh meu Deus, quem é estrela, ele fica o tempo todo na casa dele, não ora, não busca, não jejuma, não consagra, mas quer coisa bonita, quer se apresentar, quer que todo mundo olhe para ele. Ele não cumprimenta os humildes, não cumprimenta, ele só cumprimenta pastorzão, ele só cumprimenta pastor que está no auge. Mas quando você é humilde, quando você está aí, quando você vai cumprimentar ele, ele tira a mão e fala assim: se eu te cumprimentar, não vai acontecer nada comigo, mas se eu cumprimentar aquele pastor que está no auge, quando ele estiver lá, ele vai lembrar de mim e vai me convidar. Aí os discípulos de Jesus nem conseguiam orar, e Jesus orando. Aí Jesus chega perto dele e fala assim: nem por uma hora você consegue orar por mim, orar comigo? Por quê, Pedro? Por que vocês não conseguem? Está chegando um momento. Está chegando o momento que o Filho do Homem vai ser entregue. E agora, a Bíblia fala que o exército chega e prende Jesus. Jesus é traído. E ele se entrega. Pedro, que estava dormindo, agora ele está atento. Ele pega a espada e corta, faz coisa errada, corta a orelha de Malco. Jesus agora repreende. Ele diz: não, até agora você não entendeu nada. Mas vai chegar um momento que você vai entender. Eu não culpo os discípulos, porque ainda ele não tinha o Espírito Santo sobre a vida deles. Eles estavam aprendendo com Jesus. Aí de repente agora Jesus se entrega na cruz do Calvário. E aqueles que estavam do lado de Jesus o tempo todo, achando que era status, aqueles que estavam do lado de Jesus, achando que era bambambam, cadê eles? Cadê Pedro? Cadê João, que ficou enciumado porque alguém estava expulsando o demônio e ele não queria, porque não fazia parte do clero? Cadê? A Bíblia fala que João acompanhou Maria, que João acompanhou as mulheres. Mas será por que João acompanhou? Eu não entendo, porque os outros discípulos tinham corrido, mas João queria preservar as mulheres, porque os romanos estavam ali, e eles poderiam muito bem fazer covardia, porque sabia que era mãe de Jesus. Agora João, preocupada com a Maria, João preocupada com as irmãs de Maria, acompanhou elas para não deixar elas ser humilhadas diante dos romanos. Mas será que ele estava ali tremendo? Ele, na verdade, ele não queria estar ali, eu imagino, conjecturando, ele não queria estar ali, mas ele estava ali porque ele estava protegendo as parentes dele, porque tudo, se você for estudar, tudo é parente. Ele estava ali protegendo elas. E os outros discípulos? Saiu todo mundo. Aí eu chego na mensagem da escola que o pastor Rivera não entregou. Jesus, ele olha lá de cima, ele olha para baixo, ele só vê romano, ele só vê quem quer matar ele, ele só vê quem está dizendo crucificam. Até aqueles que gritavam usando, está crucifica porque ele é impostor. E Jesus está sozinho agora na cruz do Calvário. Sozinho. 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 E o discípulo com medo. E eu fiquei pensando, meu Deus, será que nós estamos deixando Jesus sozinho nesses últimos dias? Se você ir lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no versículo 31, é claro que ali está falando um tempo pós-arrebatamento, quando Jesus ele vai separar o bode das ovelhas. Se você estudar teologicamente, você vai ver que depois que a igreja vir junto com Jesus, Jesus ele vai separar aquele povo do anticristo e aquele realmente que acreditou a partir daquele momento no Messias. Mas dá para a gente entender essa frase. Jesus olha para aquelas pessoas que são ovelhas e fala com eles assim: entra, bendito do meu Pai, buscai por herança aquele que está preparado para você desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu estive fome e me deste de comer.
Eu estive nu e me vestiste. Eu estive preso e me visitaste. Aí as ovelhas vão olhar para Jesus, mas Jesus, quando é que nós fizemos isso? Não foi comigo como pessoa, mas quando você fez a um desses meus pequeninos, a mim fizeste. Então, na verdade, nós talvez não estamos abandonando Jesus pessoa. Mas se você abandona a obra do Senhor, é como se estivesse abandonando Jesus. Se você abandona algo que tem para você fazer, tem alguém que vai morrer neste momento, tem alguém ali que te pede misericórdia, tem alguém que te pede uma cesta básica, tem alguém que te pede, fala assim, se não acontecer eu vou colocar a corda no pescoço e vou me matar. Aí você, como cristão que ama Jesus, você deixa passar. E você fala assim, eu não vou socorrer essa pessoa, tem muita pessoa para ajudar. Aí neste momento, neste exato momento, você acabou de abandonar Jesus. Porque ele fazia parte de um pequenino que Jesus queria salvar. Dentro da casa do Senhor pode ter alguém passando dificuldade, necessidade, precisando de um alimento, precisando de algo, alguma coisa. E dentro da tua casa pode ter arroz, feijão. Dentro da tua casa pode estar bem. E você fala assim, se eu tirar um pacote de arroz, vai me faltar o amanhã. E a pessoa lá já não tem, já está morrendo de fome. E eu digo, às vezes não é nem pessoas lá fora, irmãos nossos. Mas hoje é culto de missão. E hoje Deus me trouxe nesta mensagem para te dizer, se nós abandonarmos a cruz, se nós abandonarmos o verdadeiro cristianismo, que é abrir o nosso coração e fazer algo para Jesus, eu não estou falando aqui de graça não, você foi alcançado pela graça, você foi alcançado pela salvação da graça, você já é salvo pela graça. Eu estou falando aqui de ser cristão. O verdadeiro cristianismo é você não abandonar Jesus, porque Pedro juntamente com os outros discípulos, eles não deixaram de ser cristão por abandonar Jesus, eles não deixaram de ser salvos por abandonar Jesus, eles estavam lá sofrendo, mas depois Jesus apareceu para eles, assoprou sobre eles e deu incumbência para eles. Jesus não abandonou eles, embora eles abandonou Jesus, Jesus não abandonou eles. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, eu não sei como é que está o teu coração hoje, mediante essa palavra, mas enquanto há vida, há esperança, enquanto há vida, há arrependimento. A partir de hoje, nesse culto de missão, diga, eu vou ser diferente, eu vou ser diferente, vou. Se tem meu irmão que está precisando de ajuda, nem que eu tire uma camisa que eu tenho, eu só tenho duas, mas eu tiro uma e entrego para ele, para que eu fique vestido e ele também fique, mas eu vou fazer isso, vou sim. Eu sei da dificuldade que meu irmão tem para ir para casa numa longitude, mas ele vem adorar, e eu passo perto dele de carro, e dentro do meu carro está vazio, e eu passo e finjo que não conheço ele, porque eu não estou nem aí para ele, ele que se ande, ele que estoure os seus pés. Não, a partir de hoje não. Se eu sei aonde ele mora, e é caminho da minha casa, eu posso ajudar ele sim, e Deus abençoe, varão, vai com Deus, e abençoe a vida dele. Eu posso fazer isso, eu posso ser irmão, eu posso ser igreja, eu posso ser cristão. A partir de hoje, Deus vai te encher do Espírito Santo de Deus. Coloque de pé nesta noite. Por que eu não culpo Pedro, não culpo os discípulos? Primeiro que eles estavam aprendendo. Agora, depois que eles foram cheios do Espírito Santo, mudou. Pedro, todos eles que fugiram. Sabe o que aconteceu com eles? Se você estudar a história, Flávio José, a Bíblia não conta, mas a história conta. Eles tinham prazer na morte por Cristo. Apóstolo Paulo também tinha o prazer por morrer por Cristo. Enquanto eles estavam fugindo nessa época, abandonou Jesus, mas depois que Jesus apareceu para eles e soprou sobre eles o Espírito Santo, e eles ficaram em Jerusalém, e eles foram revestidos do poder, mudou. Agora eles têm prazer, eles estão doidos, assim, não, se eu morrer com Cristo, eu vou estar com Cristo. Eu não estou nem, se Jesus sofreu, eu também vou sofrer. Eu não me importo com isso, eu não me importo se vão rasgar as minhas roupas, nem que eu finja de louco, nem que eu finja de morto com o apóstolo Paulo, mas eu vou estar lá, eu vou estar na obra, eu vou estar fazendo, eu vou estar fazendo alguma coisa, mas eu quero almas sendo resgatadas, eu vou fazer o ID de Jesus.
Quantos querem ser cheios do Espírito Santo para fazer o ID de Jesus? Pai amado, em nome de Jesus, eu apresento a tua igreja. Deus, a palavra do Senhor foi ministrada. Tanto a igreja como eu que estou ministrando essa palavra, aprendi mais do Senhor. Deus, às vezes nós somos egoístas, às vezes nós não ajudamos as pessoas, às vezes nós não ajudamos o próximo, às vezes nós não preocupamos em ganhar almas, porque nós estamos sossegados no nosso canto. Às vezes nós estamos assistindo a televisão, temos o almoço, temos a janta, temos o café da tarde, temos o café da manhã, e às vezes nós deitamos e acordamos no outro dia para trabalhar, compramos o nosso carro do ano, compramos a nossa casa do ano. Deus, não estamos preocupados com mais nada. O importa é que eu venho na igreja de domingo à noite, dou uns glória a Deus aqui, já tá bom, já vou para casa e levo a minha semana normal. Deus, mas isso para mim é um evangelho de fracasso. Deus, eu não quero isso na minha vida. Deus, eu quero mais de ti. Eu quero estar Jesus segunda-feira na oração, eu quero estar terça-feira na oração, eu quero estar quarta-feira na tua presença, eu quero estar quinta-feira na oração, eu quero estar sexta-feira na oração. Deus, eu quero fazer 21 dias de oração. Eu quero mais de ti, eu quero encher a tua presença. Não importa se eu vou morrer, não importa se eu vou ficar doente, não importa, eu quero é mais de ti. Eu quero fazer a tua obra, eu quero visitar a casa de recuperação, eu quero visitar os presídios, eu quero ganhar almas para o teu reino, eu quero ir para a praça, não importa, eu quero mais de ti. Mesmo porque o Senhor está voltando para levar a tua igreja, o Senhor está voltando para arrebatar a tua igreja, e o que iremos apresentar para o Senhor? Deus, enche o teu vaso, enche essa casa do teu Espírito Santo. Deus, a mesma ousadia, a mesma autoridade que o Senhor me deu, enche agora, enche os jovens, Deus, para que possa pregar com ousadia, da inteligência e sabedoria, Deus, para pregar, para fazer visita, para ir nas casas. Enche agora o teu Espírito, batiza novamente com o teu Espírito Santo aquilo que o Senhor fazia no passado, faz hoje também, Pai, em nome de Jesus. Desperta a tua igreja, desperta a tua igreja.